encerrando o primeiro dia do Brain. Eu vou agora para um lugar mais tranquilo para gravar o que teve de palestra, resuminho, tudo para vocês. Passei o dia inteiro assistindo aula e vou mandar tudo para vocês. Vamos lá gravar. Brain, vocês já sabem, uma sequência de palestras, 5 salas ao mesmo tempo, então a gente tem que decidir em qual sala que vai. A primeira palestra da manhã, implantes hormonais. Sim, tema polêmico. Um dos endócrinos aqui de Santa Catarina foi falar sobre esse assunto e sobre os riscos do uso de implantes manipulados e quanto isso tem impacto tanto na saúde física quanto em questão de saúde mental. Os riscos de episódios maníacos, especialmente quando está com o implante, e do risco de episódios depressivos quando faz a retirada, quando para de ter o hormônio. Além dos riscos cardiovasculares que são bem importantes. As indicações para uso de testosterona, gestrinona são bem específicas e bem pontuais. Então, homens com hipogonadismo, mulheres com desejo sexual hipoativo pós-menopausa e homens trans. E até na questão de homens trans teve uma novidade que é do risco cardiovascular do uso desses esteroides, então tem que ter cuidado também nessa população específica. Além disso, tivemos a doutora Carmita, que é uma das psiquiatras especialistas em sexualidade, que deu 2 palestras fantásticas, uma falando sobre paixão e amor, qual a diferença nos relacionamentos, qual que é o grau de satisfação, como é que as pessoas conseguem se relacionar e manter o relacionamento, a diferença entre paixão, que tem mais uma relação química e que normalmente vai durar aí até 6 meses, é isso mesmo, paixão não vai durar para sempre, e o amor, que tem mais um componente ambiental, de relação, de tudo que a gente entende do mundo, de como a gente se relaciona com o mundo. Além disso, teve uma palestra sobre o filme A Baleia, que ganhou o Oscar, inclusive, né? E fala sobre um transtorno de compulsão alimentar. E foi falado sobre isso, quais são os critérios diagnósticos de transtorno de compulsão alimentar, que um comer compulsivo não é um transtorno de compulsão alimentar, e em alguns diagnósticos a gente vai ter episódios de comer compulsivo, e não necessariamente eu tenho um transtorno de compulsão alimentar. E a relação de obesidade com transtorno de compulsão alimentar. A gente tem que ter cuidado, e especialmente outro ponto importante de atenção é a questão do transtorno disfórico corporal, que a doutora Carmita falou brilhantemente e que principalmente essas pessoas que têm esse transtorno disfórico, elas não estão no consultório psiquiatra na maioria das vezes. Elas estão nos procedimentos estéticos, dermato, cirurgiões plásticos, então profissionais da saúde de forma geral precisam entender sobre transtorno dismórfico corporal, porque é um dos fatores aí para uma insatisfação. E a importância também das redes sociais para o grau de insatisfação das mulheres com o próprio corpo, com a própria autoimagem, sendo que as mulheres são muito mais impactadas sobre a imprensa do que os homens. Os homens se importam mais com a avaliação dos outros, né, das pessoas que convivem. As mulheres com a avaliação com quanto a imprensa traz de informação e o quanto isso traz muitas vezes um fator de risco para transtornos mentais. A gente precisa ficar de olho, especialmente em relação a adolescentes. A gente já sabe diversos estudos mostrando que maior risco de transtornos alimentares e também transtorno dismórfico corporal. Palestra de almoço, lançamento de um medicamento que a gente não tem aqui ainda no Brasil e que em breve, em alguns meses, vai chegar no Brasil, a atomoxetina, que inclusive já tem vídeo aqui no canal mesmo não sendo um medicamento disponível no Brasil. Então se falou sobre a atomoxetina, quais são as indicações, né, os perfis de paciente que a gente vai indicar a atomoxetina. A atomoxetina ela é considerada uma segunda linha no tratamento do déficit de atenção. A primeira linha continuam sendo os estimulantes, mas tem alguns grupos específicos de pacientes que a gente vai pensar, talvez até primeiramente, na atomoxetina. Pacientes que, por exemplo, têm tique, né, Tourette, que muitas vezes o estimulante vai piorar os sintomas, vai intensificar. Pacientes que têm transtorno por uso de substância, porque a gente sabe que os estimulantes podem ter um risco maior de dependência, a questão da tolerância. Pacientes com transtorno de humor, especialmente pensando em transtorno bipolar, que a gente tem que ter cuidado no uso de estimulante. Então, é um medicamento que vai chegar, a gente já tem fora do Brasil há muito tempo, então vai inovar muito a questão do tratamento do déficit de atenção. Tivemos palestras também sobre psicodélicos, o quanto os psicodélicos, em todos os congressos que eu fui, os últimos congressos, tem sempre se falado sobre psicodélicos, especialmente a psilocibina e a sua ação como tratamento da depressão. Inclusive, o palestrante trouxe um estudo comparativo entre a psilocibina e o escitalopram. Então parece que sim, a gente vai
em algum tempo, incluir aí os psicodélicos no tratamento. A psilocibina, inclusive, os estudos mostram que aumenta a conectividade cerebral. Ainda estudos iniciais, né? A gente não tem ainda indicação clínica, qual é o tratamento, mas os estudos têm avançado, tem se diminuído um pouco do estigma, tem se falado mais sobre esse tema. Então, em breve, eu acho que vamos ter mais novidades em relação a psicodélicos na psiquiatria. Claro que teve também palestras sobre atividade física e saúde mental e a gente continua com a importância da atividade física e saúde mental, não tem como negar, é tratamento para quadros leves e moderados de ansiedade e depressão, a importância da motivação dos pacientes para fazer atividade física é nossa função também como profissionais motivar os nossos pacientes para iniciar, porque a gente sabe que muitas vezes é difícil tanto de começar quanto de manter, então o que a gente pode fazer para melhorar isso? E também tivemos várias palestras, mas claro que quando tem transtorno borderline eu vou estar sempre presente, porque é um tema que vocês sabem que eu falo aqui bastante, e estava se falando sobre os tratamentos. O que a gente tem? Aquilo que vocês já sabem que eu trago aqui. Psicoterapia padrão ouro, e a gente tem não só a DBT, que é uma das psicoterapias padrão ouro, mas outras terapias focadas na transferência, o bom manejo clínico, e são o principal tratamento do transtorno borderline. Em relação a medicamentos, o que a gente tem? Estabilizadores do humor, antipsicóticos e antidepressivos, principalmente focando em sintomas e comorbidades, mas ainda não temos, última revisão de 2022, não temos nenhum medicamento específico para o transtorno borderline. Claro que a gente acaba usando medicamentos para tratar os pacientes, principalmente pensando em sintomas. Resumidamente, é isso. Tiveram muitas palestras e é bom que depois a gente tenha acesso às palestras, então vai ter outras palestras que eu vou poder assistir e trazer mais novidades para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Amanhã tem mais, hoje foi só o primeiro dia e já teve muito conteúdo legal, muita interação, muita troca, muita gente legal, que inclusive me acompanha aqui nas redes sociais que eu encontrei aqui no congresso. Estou muito feliz e espero que vocês continuem acompanhando. E assim, para encerrar, dá uma olhada para isso aqui. Olha esse fim de tarde em Floripa. Tem como ser melhor? Tem como encerrar esse dia melhor do que com essa vista? Se inscrevam no canal, ativem as notificações e a gente se vê amanhã.